Agora, a gente vai falar do descarte, né? A gente viu aqui como, por exemplo, acidentes com agulha. Se a gente não faz o descarte de uma forma correta, a pessoa que vai manipular aqueles resíduos, ele pode ter um ferimento, como, por exemplo, eu citei anteriormente no caso da agulha. O profissional, ele manipulou aquela agulha num paciente com HIV. Se ele não descartar de forma correta, o trabalhador que vai fazer o recolhimento daquele lixo, ele pode sim ser contaminado por causa do descarte incorreto. Então, por isso que é tão importante também a parte do descarte de resíduos, né? Aqui a gente divide por grupo esse descarte. No grupo A, a gente tem os descartes de resíduos infectantes e não perfuro-cortantes, ou seja, são resíduos que têm um alto índice de resíduos infectantes, mas eles não são cortantes, né? Que aí no caso a gente vê que são as luvas usadas, algodão com sangue, papel usado para forrar a bancada, né? Então esses aqui são alguns materiais que podem infectar quem vai entrar em contato com o material, né? Ele não vai perfurar, mas ele vai, dependendo como por exemplo, um algodão com sangue, dependendo da pessoa que utilizou aquele algodão, se a pessoa tiver algum vírus ou alguma bactéria que tem um alto índice de transmissão, ele só dele estar manipulando para fazer o descarte, ele pode ser contaminado, né? Então, quando a gente fala do grupo A, o grupo A ele fala desses materiais, que são materiais infectantes. Aí, no caso, é o lixo branco, né? Que o lixo branco ele fala que são resíduos infectantes. Por que é tão importante a gente fazer essa distinção? Se você vai num ambiente de trabalho, você sabe o que significa cada recipiente, como por exemplo o lixo branco, você já vai saber quais são as medidas que devem ser adotadas para você evitar uma contaminação. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa distinção do resíduo e do caso aqui, por exemplo, do lixo, o lixo branco, né? Então, por isso que é importante. O próximo, e ele, só voltando, né? Ele é representado por este símbolo, que é o símbolo de resíduos infectantes. O próximo é o grupo B, que são descartes de resíduos químicos. Ele é representado por esta figura, né? E aí são alguns resíduos químicos que devem ser armazenados para descarte. O descarte, depois de ser utilizado, ele vai ser descartado. Então, ele tem que ser armazenado de uma forma que evite que esse produto entre em contato com a pessoa que está fazendo o descarte, né? E também os resíduos que não puderem ser descartados diretamente na pia deverão ser informados a gente fala aqui pelo professor ou pelo técnico presente, né? A gente fala professor ou técnico presente em relação ao laboratório, né? Que em laboratório que a gente trabalha muito com produtos químicos, né? Então tem alguns produtos que a gente consegue fazer o descarte ali, fazer a lavagem, no caso que a gente fala, utilizou, a gente fez o descarte na pia, certo? Nesse caso a gente fez a higienização do local, descartou, a pessoa que vai manipular aquele ambiente, se o ambiente foi higienizado de forma correta, ela não vai ter problema, né? Porém, nem todo o material ele vai ser descartado, aí, como fala, na pia. Então, ele já tem que ter uma atenção maior, ele já tem que ser armazenado para evitar que esse material que esse material entre em contato com outros materiais ou até que fique no local mesmo no caso aqui, está citando um exemplo no laboratório, né, que ele vai ficar naquele ambiente e vai contaminar outras pessoas que vão trabalhar com os materiais, né. A gente tem o grupo D, perdão, que aí são descartes de resíduos comuns, não contaminados e também não perfuro cortantes, que no caso é o lixo preto e é por esse símbolo, que no caso é papel toalha, usado para secar as mãos, folhas de caderno, algodão com álcool, usado na antisséptica, como eu falei. A importância
justamente na hora a importância dessa definição, dessa distinção de materiais é justamente para a pessoa que vai manipular, né? Se ela já sabe que aquele é um nicho preto e não tem materiais que são contaminados, então ela vai fazer a manipulação de uma forma diferente. Ela não vai manipular esse resíduo da mesma forma que ela vai manipular esses resíduos infectantes, né? Então, essa distinção é justamente para manipulação. E como a gente viu, para oferecer segurança à saúde, né? E o grupo E, que são descartes de resíduos perfurocortantes, contaminados ou não. Aí não tem diferença. Se ele é contaminado ou não, ele vai ser descartado nesse recipiente, junto, né? Os contaminados ou não, que no caso são agulhas, lancetas e tubos de vidros, né? A gente encontra no ambiente hospitalar essas caixas, né? Que a gente faz o descarte desses resíduos perfurocortantes, né? Aí aqui a gente vê a simbologia para os produtos químicos. Da mesma maneira que a gente vê a importância dessa distinção do descarte desses resíduos, a gente também tem da simbologia para os produtos químicos, né? Aí aqui são algumas simbologias. No caso, a primeira, que é produto corrosivo, produto explosivo, produto irritante, produto nocivo ao meio ambiente. Observem que tem árvore, né? Produto nocivo à saúde, produto inflamável, produto tóxico e produto oxidante. Por que essa importância? Porque toda vez que a gente vai manipular um produto, a gente tem que observar, no caso dos produtos químicos, a gente tem que observar quais são os danos, né? Eu vou repetir novamente. A biossegurança, ela trata da saúde e da segurança. Se a gente não consegue eliminar, a gente vai reduzir, vai minimizar os riscos. Então, são essas formas que a gente vai estar eliminando esses riscos, né? Às vezes, uma simples simbologia pode evitar um acidente muito grave, né? Como, por exemplo, no caso de um produto tóxico. Se aquele produto ele não informa que ele é um produto tóxico, você pode manipular ele de forma incorreta e pode causar grandes danos, né? Então, por isso que é tão importante essa simbologia. Aí aqui, a gente tem um mapa de risco, né? O que é esse mapa de risco? O mapa de risco é a apresentação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho. Então, o que o mapa vai fazer, esse mapa de risco? Ele vai identificar quais são os riscos que tem aquele ambiente de trabalho e como a gente vai conseguir minimizar ou eliminar os riscos, né? O mapa de risco, ele também é muito importante para a gente, como eu falei, né, de todos os outros, da simbologia e do descarte, ele tem a mesma importância justamente por isso. Porque, por exemplo, aqui, observe que esse mapa de risco, a gente vai ver mais pra frente, o que significa cada cor, enfim, a definição do mapa de risco mesmo. A gente tem aqui o mapa de risco. Esse mapa de risco. Aí, a cor, a gente viu que cada cor define um tipo de risco, como, por exemplo, aqui. O verde, a gente viu que é físico, o vermelho químico, o marrom biológico, o amarelo ergonômico e o azul são riscos de acidente. Então, quando a gente tem esse mapa de risco, a gente já sabe que, por exemplo, na administração, a gente tem riscos ergonômicos, né? Então, a gente sabe que naquele ambiente a gente não vai precisar de um EPI, porque o risco ergonômico é a pessoa que vai entrar naquele local. Estou falando da pessoa que está entrando mesmo, pessoa que está... Não a pessoa que está trabalhando, mas a pessoa que vai entrar naquele local. Se ele tem um risco ergonômico, então a pessoa que está trabalhando naquele local, ela tem que adotar as medidas para melhorar a postura, enfim, para melhorar a relação da máquina e do homem, né? Só que se eu for naquele local, né, no caso de uma administração da empresa, eu sei que lá não vai ter risco químico e nem risco físico. Então eu sei que eu não preciso usar, por exemplo, um equipamento de proteção para eu estar entrando naquele local, né? Então é para isso que o mapa de risco ele serve. Ele vai definir quais são os riscos
tem naquele ambiente, né? Aqui, por exemplo, no jardim. No jardim a gente tem o risco físico, então a gente já sabe que a gente tem riscos relacionados com, por exemplo, a gente viu anteriormente, essa diferença de temperatura, né? Então, por isso que é tão importante esse mapa de risco. Aí aqui, como eu disse, as cores, elas são importantes justamente para isso, para essa apresentação gráfica, né? Quando a gente olha, a gente já sabe quais são os riscos daquele ambiente. E o mapa de risco, ele é representado por círculos. Cada círculo representa o risco que tem aquele ambiente. Como, por exemplo, aqui, o círculo pequeno, ele indica que o risco naquele ambiente é pequeno. O médio indica que é médio e o grande indica que tem alto índice de riscos naquele ambiente. Como, por exemplo, aqui. A gente tem na dispensa, a gente tem círculos pequenos. Tanto o azul, o verde, quanto o marrom. Então, a gente sabe que tem um risco pequeno, tanto físico como biológico. Então, a gente sabe que aqui são esses riscos, né? Então, a gente não precisa... A gente pode comparar, né? A gente pode tomar medidas para evitar alguns danos. Por isso que aqui é tão importante essa indicação de riscos, né? Você não vai entrar num ambiente, por exemplo, aqui um depósito que tem um alto índice de risco químico ou de risco biológico sem uma proteção, né? Então, por isso que é tão importante essa padronização, né, da representação dos riscos. Aí, no mapa de risco, a gente também pode representar da seguinte forma, dividindo os círculos, né? O que quer dizer? Quando o círculo está dividido, é porque naquele mesmo ambiente, ele tem, nesse caso aqui, vários riscos, né? Você pode identificar dessa forma, um círculo para cada risco, ou você também pode identificar todos em um círculo só, né? E aí diz, no mesmo ponto, mas com o mesmo grau. Então, a gente tem um círculo grande, por exemplo, e ele está dividido em 4, então a gente sabe que aquele ambiente tem um grande risco de riscos físicos, químicos, ergonômicos, na mesma intensidade, né? Então, não tem problema a gente fazer a representação fazendo essa divisão. Aqui, ó, outra representação, né? Que tem risco biológico e risco químico. E a outra forma também, né? Que vocês observam que são os mesmos riscos, né? Só são formas diferentes de representação. Mas todas essas formas, elas servem para representar esses riscos. Aqui, no mapa de risco, a gente também tem um numeral dentro dos círculos, né? Aí esse numeral indica a quantidade de trabalhadores expostos àqueles riscos, né? E as setas, elas indicam que os riscos encontram-se por todos os setores. Como, por exemplo, aqui, nesse ambiente aqui, a gente tem um ambiente com risco médio, um risco químico médio, e aqui a gente tem 3 trabalhadores que estão expostos a esses riscos químicos, né? E o que quer dizer a seta? A seta diz que todo o ambiente, todo esse local, todo esse local, ele tem esse risco, né? Então, essa seta, ela diz isso. Risco, mais uma vez, risco químico, né? Um risco médio. Nesse local tem 3 trabalhadores que estão expostos a esses riscos. E aqui a gente tem risco por todo o local, né? Se a gente tivesse apenas a seta para o lado direito, apenas esse lado estava com risco, né? Não o ambiente todo. Apenas esse lado. Então, essa que é a definição da seta. Como eu disse algumas vezes durante a nossa aula, o mapa de risco, ele vai minimizar os danos, né, para a saúde do trabalhador. Quando você vai numa empresa que ela já tem na entrada um mapa de risco, você já sabe quais são os cuidados que você deve tomar, quais são as medidas, né? Então, por isso que é tão importante. Outra forma de evitar também os danos,
que a biossegurança cita é usando o EPI, que são os equipamentos de proteção individual. A norma, a NR6, ela fala desses equipamentos de proteção individual, né? Aí a NR6 diz o seguinte, que o EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalhador. Então, o nome já fala, é uma proteção individual. A gente viu no início da aula que funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente trabalha na proteção do meio ambiente, né? Do local de uma forma geral. A gente tenta eliminar o máximo de risco para a saúde do trabalhador, né? Porém, tem alguns riscos que a gente não consegue eliminar. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a proteção individual do trabalhador para evitar mais danos ainda. Então a gente faz a proteção total, não dano, para proteger tudo, a gente vai usar a individual, né? Então, o EPI, ele não é a proteção principal, não é a primeira. Ele é a última, né? Depois de ter eliminado todos os riscos, aí você utiliza o EPI para eliminar o risco do trabalhador mesmo, né? Do próprio trabalhador. E aí a norma, ela fala que é riscos suscetíveis de ameaça à segurança à saúde do trabalhador. Quando a gente não conseguiu eliminar de um modo geral, e a gente vai eliminar do trabalhador, né? Aí aqui a gente vai ver as funções dos EPIs, né? Que no caso é a redução da exposição humana aos agentes infecciosos, a redução de riscos e danos ao corpo provocados por agentes físicos ou mecânicos, a redução da exposição a produtos químicos tóxicos e a redução da contaminação de ambientes. Então, o EPI, ele vai reduzir, né? Como, por exemplo, a gente viu em ambientes hospitalares, né? A gente tem um alto índice de micro-organismos que são contagiosos, né? E aí a gente, usando o EPI, você pode reduzir muito o dano, né? O simples fato de a gente estar usando uma máscara, a gente já reduz pela metade, dependendo do micro-organismo, o dano, né? Então aí ele fala que reduz o risco ou a exposição nesses ambientes, né? Então essa é a função dos EPIs. Aí aqui a gente tem alguns EPIs, eu vou falar por alto de cada EPI, né? Não tem como a gente entrar em cada EPI, porque o EPI, ele depende do ambiente que você trabalha, né? Cada ambiente, ele necessita de um EPI diferente, mas ele a gente vai falar de um modo geral mesmo. Aí a gente tem primeiro o jaleco. O jaleco, ele deve ter mangas longas e comprimento abaixo dos joelhos. Por que a gente tem que ter a manga do jaleco longa? Porque o jaleco, ele é para proteger. Se você está num ambiente hospitalar e usa um jaleco com a manga curta, ele vai estar protegendo? Não, ele não vai estar protegendo. Por isso que é manga longa, né? A troca deve estar de acordo com a sujidade ou respingos, né? Uma curiosidade, o jaleco ele é branco justamente para isso, para ser visível em caso de respingos, né? Quando ele é branco, quando tem algum material ou algum produto que entrou em contato com o jaleco, você já consegue verificar de longe, né? Então já pode fazer essa troca mesmo. Então por isso que é utilizado o jaleco branco. Mas para visibilidade mesmo, se tiver sujo ou com alguns respingos, né? Então por isso que é utilizado. Aí diz também, tanto o jaleco quanto o avental devem ser transportados em sacos plásticos quando forem encaminhados para a lavagem. É justamente para não contaminar outros equipamentos ou as pessoas que estão manipulando, né? Então, tem que ser feito esse transporte com esse material isolado, né? O próximo são as luvas. Aí ele diz, as luvas são usadas como barreiras dérmicas para reduzir a exposição a sangue, fluido corpóreo, produtos químicos e outros riscos físicos, mecânicos, elétricos e de radiação. A luva ela serve para tudo isso, mas para frente a gente vai ver cada tipo de luva e a sua utilização, né?
Aí as luvas são importantes porque elas servem de barreira de proteção das mãos em contato com o sangue, né? Ou com esse material, e ela evita a contaminação da amostra. Então, se você está, um exemplo, trabalha em um laboratório, você manipula materiais que não podem ser contaminados. Você tem que utilizar uma luva para você também não estar contaminando aquela amostra. A mesma coisa funciona reversamente, né? Você está trabalhando com um material contaminante, se você não utilizar uma luva, você pode ser contaminado, né? Então, por isso que é a importância da luva. Aí as luvas, elas devem ser lavadas antes de calçar as mãos, devem ser lavadas antes de calçar as luvas. Tem que fazer a higienização correta, né, das mãos. Se a pele apresentar algum ferimento, este deve ser coberto antes de colocar as luvas. As luvas, elas têm um material que deixa ela mais hidratada, né? Então, esse material, ele pode entrar em contato com esse ferimento e pode causar uma alergia também. Então, por isso que é importante a gente também cobrir esse ferimento, né? E após calçar as luvas, não tocar em nenhuma superfície ou objeto fora do campo cirúrgico ou do procedimento, né, que você está manipulando. Não adianta também você, vamos dar um exemplo de um ambiente hospitalar. Você é um enfermeiro, você utiliza as luvas para fazer a medicação de um paciente, né? A luva já é para evitar que você seja contaminado e contamine o paciente. Mas não adianta você utilizar a luva e sair pegando em todos os ambientes, né? Porque você vai estar contaminando da mesma forma. Então aí fala que não tocar em nenhuma superfície, né? Você já vai trabalhar com o seu objetivo. Se você vai fazer uma medicação, você vai direto. Você não vai ficar manipulando outros objetos, né? E retirar as luvas imediatamente após o término do atendimento e fazer o descarte delas, né? As luvas, elas são descartáveis justamente por isso. Você utilizou aquele equipamento, aquela luva, ela está contaminada, você já faz o descarte correto para evitar a contaminação. E por último, lavar corretamente as mãos. Então a gente lava antes de utilizar e após utilizar, né? Aí aqui são os tipos de luva. A gente tem a luva borracha, que é a de borracha butírica. Ela é bom para cetonas e estéreis, ruim para os demais solventes, né? Então essa é utilizada para esses tipos de solventes, né? Por quê? Tem determinados produtos químicos, no caso dessa luva, que ela não pode entrar em contato com todo tipo de superfície. Então, por isso que tem um material para cada tipo de equipamento, né? No caso, o látex. O látex é bom para ácidos e bases diluídas e aí é péssimo para solventes orgânicos, né? Então, você não pode utilizar uma luva de látex. Aí tem as outras, que é neopreno, que é bom para ácidos, hidrocarbonetos, álcools, né? E ruim para solventes halogenados e aromáticos. A gente tem a de PVC, que é bom para ácidos e bases também, ruim para a maioria dos solventes orgânicos também. A gente tem a de PVA, a nitrila e a Viton. São esses tipos de luva, né, que são materiais diferentes. Então, quando você vai utilizar um equipamento, um produto químico, ele vai ter a descrição do material que você vai utilizar, justamente para isso, né? Para evitar danos. Aí a gente tem as máscaras. O uso de máscara é obrigatório durante os procedimentos, que é protegendo as vias aéreas superiores, né? Aí são as recomendações. Não utilizar máscaras descartáveis, não reutilizar as máscaras descartáveis, o próprio nome já diz. Ela é descartável, você utilizou, tem que fazer o descarte, né? Trocar a máscara sempre que sentir umedecida. Então, se a máscara ela já está umedecida, ela não está mais em boas condições para uso. Então, você tem que fazer o descarte. Não tocar na máscara após a sua colocação. Trocar a máscara sempre que espirrar ou tossir. E não permanecer com a máscara após o uso, pendurando no pescoço, né? Infelizmente, a gente vê muita gente em tempos, né? A gente está vendo agora, no caso da pandemia, a utilização de máscara. Infelizmente, a gente vê
muita gente utilizando a máscara de forma incorreta, como por exemplo, você está usando a máscara, você está no ambiente contaminado, você sai daquele ambiente, você retira a máscara, pega na parte contaminada e coloca a máscara, por exemplo, dentro da sua bolsa. Aí você está levando aquele material, no caso a máscara, contaminado para o seu ambiente, no caso para casa, né? E aí você vai estar contaminando tudo que está em volta. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com esses equipamentos, né? Aí fala que a gente não pode utilizar a máscara no pescoço. Você está usando a máscara, você colocou ela no pescoço, você vai contaminar a região, né? Então, você utilizou a máscara, você tira, já faz o descarte. Não tem como fazer o descarte, que hoje a gente está utilizando também muita máscara de pano, né? Não só essas máscaras descartáveis, mas no caso de uma máscara de pano, a gente utilizou, retira a máscara, coloca em um saquinho, chegou em casa, faz o descarte você coloca ali um ambiente para fazer a higienização de forma correta e evitar que essa máscara entre em contato com outros objetos para evitar a contaminação, né? Aí a gente tem algumas recomendações. Aí a gente tem o visor facial ou óculos. Este EPI tem como finalidade a proteção contra respingos de materiais biológicos e outros produtos químicos durante a manipulação dos mesmos. Ele deve possuir as seguintes características. Aí tem que ter resistência a líquidos, fácil colocação, também não adianta ser um material que vai dificultar, né, na hora de utilizar. Tem que ter durabilidade e resistência à desinfecção e proteger as laterais da face. Observem que ele faz essa proteção lateral, né? Por que é tão importante a gente também utilizar o óculos? Às vezes você está mexendo com uma amostra, por exemplo, biológica de um material contaminado. Se ocorrer um respingo e cair dentro do seu olho, ele já vai estar em contato com a sua corrente sanguínea, né? Então vai estar contaminado todo o seu organismo. Então por isso que é tão importante. Aí a gente tem as recomendações, né? O visor facial ele deve ser lavado com água e sabão, se houver sangue ou secreções visíveis, né? É da mesma forma que a gente faz a higienização das mãos, né? No caso, a gente está fazendo higienização com água e sabão, né? Aí tem que ser lavado para desinfectar aquele equipamento, né? E não utilizar álcool 70% e hipoclorito, pois estes produtos danificam as lentes dos óculos, deixando elas amareladas, né? Então, é importante também. Por que é importante a gente não deixar amarelado? Porque você precisa de uma boa visibilidade, né? Então, se você utilizar o equipamento, no caso aqui os produtos que danificam aquele equipamento, ele pode não ser tão útil quanto ele era, ele vai causar um dano, né? Então a gente tem que fazer a higienização de forma correta. Aí aqui a gente tem uma imagem dos cuidados com as mãos, a forma correta de lavar as mãos, né? Aí aqui diz que você molha as mãos com água, depois você aplica o sabão para cobrir todas as superfícies da mão. Aí você tem que esfregar as palmas das mãos uma a outra. Você vai esfregar entre os dedos, né? Desta forma, você vai esfregar você vai fazer por trás dos dedos também, né? Observem que tem que ser uma lavagem bem detalhada. A gente não tem às vezes a gente não tem esse cuidado, né? De fazer a higienização da forma correta. E fazendo essa lavagem só superficial, às vezes o material vai ficar entre os dedos. Vai fazer efeito? Não vai. Então, por isso que é tão importante essa higienização. Depois vocês observem essa imagem com mais atenção, né? No slide, vocês leiam com atenção todas essas especificações dos cuidados com as mãos, né? Então, aqui a gente finaliza essa parte dos cuidados, né? Que a biossegurança trata. A gente viu quais são os riscos, né? Que são os riscos físicos, químicos, biológicos, as formas que a gente evita, né? Quais são os danos desses riscos à saúde. A gente viu os equipamentos de proteção, alguns, né? Que a gente
utiliza, que são os mais básicos e que a gente pode evitar muitos danos também. A gente viu a simbologia e o mapa de risco, né? E aí a gente pode concluir que a junção de todas essas medidas, ela vai deixar um ambiente bem mais seguro, né? Se você tem um ambiente com o equipamento de proteção, se você utiliza o equipamento de proteção individual de forma correta, se você sabe quais são os riscos daquele ambiente, fazendo essa junção de tudo, você reduz muito, né? Então, por isso que é tão importante.